Ali, nesse pacote que o seminário fez, são 600 livros, se eu não me engano, né? Mas muito em inglês, muito deles em inglês, né? E por enquanto, para a gente, não é interessante ficar comprando esses livros avulsos, não, sabia? Já fez o comparativo dos preços, Maurício? Do Logos? Não. Logos, cara, assim, E é tudo em mais dólar, caro, né? tudo mais caro. Tudo mais caro. Você pega qualquer livro desses que já está publicado, até o do Hernandes, no Logos é caro. É mais caro. É mais caro. Eu nunca fiz. O reverendo Joel falou para mim que de vez em quando eles colocam assim alguns títulos assim de graça, né? 0800. Sim, é E o aí livro você do tem que estar mês. O livro atento. do mês. Você tem que estar atento para colocar na biblioteca. Vou te ser sincero que nesses 4 meses que eu estou aí com o Logos, eu não tive essa felicidade, não. Não, você entra no site do Logos e ele já mostra. Agora, eu não sei se tem publicação gratuita em português, porque todos os livros que eu peguei eram em inglês. Todos os livros gratuitos da promoção eram em Outra inglês. coisa que eu perguntei, só falando, acabando aqui o assunto aí, porque isso aqui é uma coisa mais para estudante, né, Will? Verdade. Mas o reverendo... Só pensa em livro, coisa assim. O reverendo Evaldo falou para mim que se você tiver algum livro que você consegue colocar em formato de Word, se você tiver no Word, você consegue acessá-lo no Logos. Também não sei como faz essa transferência, mas se você tiver qualquer livro em formato Word, o Logos aceita, você consegue adquirir lá, colocar lá, entendeu? Ah, legal, bacana. O problema é estar nesse formato, né? Que a maioria está em PDF, né? A maioria você tem está em que ter aquele PDF. conversor. Rapaz, eu tentei baixar um conversor aí, mas, pô, sai tudo atrapalhado, cara. Sai tudo errado. Tudo errado. Preciso ter muita experiência para mexer nisso. O Evaldo é a pessoa ideal para conversar sobre isso, porque ele já está nesse negócio de transmissão, de transmitir aula, de fazer lives há muito tempo, né? E aí eu lembro de algumas aulas que ele dava. Aliás, ainda tem. Se você entrar no canal dele no YouTube, tem uma porção de material que ele dá de aula só sobre o Logos. Sim. E aí tem mais aquele professor de São Paulo. Até a Biblioteca do Céu. Não sei se no céu tem biblioteca, mas o Evaldo é muito esperto, né? Ele tem muita essa dinâmica. Ele é um cara que está em todas as áreas, né? Ele atua como professor, como designer, ele que faz as artes das coisas. Ele é multifunção mesmo, ele. É muito legal isso. E ele tem muitos interesses também, ele se interessa por política, né? Se interessa por vários gêneros. Inclusive, a formação dele, né? Ele quase se formou em química, não foi, Maurício? Pois é, isso eu não sabia não, é novidade. Sabia não? Não sabia não. Não sei se você sabia essa informação, mas ele chegou a estudar química, mas acho que ele não completou o curso. Engenharia química, se não me engano, engenharia química. Muito bom. Depois meus irmãos chegando aí. Ricardo, bom dia. Bom dia, Edson, bom dia. O Daniel chegando também. Está no silencioso aí, Daniel, bom dia para você. O Nelson também. Nelson, bom dia, Nelson. Nós vamos ter uma música pelo Daniel. Pois Daniel. Tem uma bela voz. Exato. Bom dia, Maurício. Bom dia, reverendo Isaías. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje eu estou meio resfriado. Ainda tem o sarau mais tarde da SAF, né? Só que eu já gravei os vídeos, porque hoje cantar... Agora, o Daniel, o reverendo Cid comentou na semana passada, e aí a gente foi conversando, né? E eu não tive tempo de falar, mas eu tenho assistido também os trabalhos aí que você tem feito, meu irmão, parabéns, tem sido assim de excelência o que você tem feito com os corais. Porque assim, quem não entende, né, como é que monta isso, né, como é que isso consegue ser transformado na beleza que fica imaginando, que nem eu, né, fico imaginando o teu trabalho em conseguir fazer e fica uma perfeição, meu irmão. Né? Eu acho que só mesmo quem é da área consegue identificar se há algum erro, né, porque quem não é, que nem eu, para mim está perfeito e realmente que Deus te abençoe aí nesse trabalho
continue abençoando o reino de Deus aí com a sua vida, meu irmão. Amém, muito obrigado. Eu posso até falar sobre isso, porque eu não sei como é que ele consegue me colocar lá no coral, entendeu? E eu me vejo cantando. Pois é. Então, assim, dá certo, Jorge, dá certo. Sinceramente, eu já até falei, gente, eu vou sair do coral, porque eu não sabia que eu cantava tão mal assim. Todo mundo que está começando a experimentar, a gravar, quando se escuta sozinho, sem acompanhamento, sem nada, gente, leva um susto mesmo, tá? A pessoa olha e fala, meu Deus, o que é isso? Isso é um horror. Mas não é isso não, gente. Aquele material é o que vai fazer o somatório virar o que é, né? O que é o coro. É aquilo que acontece ao vivo. Se vocês ouvissem os áudios separados de todo mundo, vocês iam ficar assustados com todos. Com todos. Com os profissionais, com a Helen, né? com a Clara, comigo. Vocês iam se assustar com a coisa pura, como é, sem acompanhamento. Então, assim, é muita experiência mesmo, e ficar fazendo, a gente se acostuma. E aí, quando junta tudo, vira essa coisa linda que a gente tem ouvido. Muito. Então, hoje ensaiando em casa, uma voz só. Até positiva para a gente. Aí a gente percebe. Eu e minha mulher encarnando um no outro, entendeu? E a gente brincando um com o outro. O reverendo Isaías, por favor, fala de novo aí, porque o que o senhor falou não deu para escutar. Eu falei que é cada voz gravada individualmente, né? Então, tenor, contralto, etc. Então, fica um pouco diferente. Quando junta aí na harmonia, aí a gente percebe a beleza, né? Cada um contribui para aquela beleza. Né? Exato. Isso, cada naipe ele é responsável por uma determinada função musical daquilo. Então, realmente é muito legal ver essa junção acontecendo. Amém. Meu irmão Guaraci, bom dia, meu querido, pela sua presença. Deus abençoe. Quem está chegando dia, aqui meu também. Irmão. Bom dia para todos. Mário está aqui, Anderson está chegando. O Samuel. Ô, Samuel, bom dia, Deus te abençoe, meu irmão. Will, tá para compartilhar a tela aí? Oh, só um minutinho. Eu sempre esqueço. Vai ser 19 mil. Foi. Eu vou tentar compartilhar, então, aqui. Vamos ver se vai. Compartilhou? Tá entrando aqui. Entrou. Entrou só uma, né? Do dia 18? Aqui tá essa dia 18 de julho de 2020. Agora aumentou. Isso. Tá bem? Bom dia, meus irmãos. Vamos iniciar a nossa devocional desse dia. É uma grande alegria ter os irmãos conosco. Estamos na nossa 12ª, hoje é 18, 12ª edição do nosso Semeando Esperança, e Deus tem nos dado a graça de podermos, todos os sábados, né, meditarmos na Palavra de Deus, com irmãos de fé, com irmãos que têm nos trazido a esperança nesse tempo difícil, nesse tempo que nós temos passado aí. Tem sido momentos realmente agradáveis em estar com cada um dos irmãos, e que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Esta manhã, a Igreja do Rio, que está responsável, né, pelo preletor, em homenagem ao preletor, eu quis trazer uma mensagem. O Will está dando um eco. Alô? Está dando um eco. Alguma coisa que você mexeu aí, Will? Acho que é a gravação. Não, o que aconteceu foi que entrou agora, acho que foi a Gisele, aí ela deve ter dado eco, mas ela já está mutada. Já saiu então. Então, em homenagem ao nosso querido reverendo Isaías, eu quis trazer uma poesia aqui nesta manhã, o nosso grande poeta, reverendo Isaías. Em sua homenagem, meu irmão, eu escolhi essa poesia de um grande poeta cristão, Joia Júnior, e diz o seguinte: onde estou eu não sei, e nem sei onde estive, e nem onde estarei. Mas eu sei que ele vive, e como sei que ele vive, o meu Senhor e Rei,
Sei que com ele eu estive e com ele estarei. Se há razão que motive a paz, eis sua lei. O meu Redentor vive e eu também viverei. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Meu irmão Will, apresente, por favor, o nosso preletor, e a palavra está contigo, meu irmão. Obrigado, Maurício. Só um minutinho. Beleza, aqui já desmutei também o reverendo Isaías. Meus irmãos, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse início de reunião. Ainda não voltei à rotina normal do Semeando Esperança, das nossas atividades. Como vocês sabem, o meu neném, o segundo neném nasceu, né, o Lino, e aí eu estou com essa agenda caseira um pouco atrapalhada. Não sou pai de primeira viagem, mas são dois, né, agora. Então, a primeira menina tá bem apegada agora comigo, então ela está consumindo bastante. Mas logo mais eu vou estar voltando aí às atividades com vocês, vou estar participando não por gravação, e aí a gente vai caminhando juntos nessa reunião preciosa, que muito edifica as nossas vidas, né? E eu queria passar a palavra nesse instante. Na verdade, eu queria fazer uma oração pelo nosso convidado, nosso querido pastor Isaías Cavalcante, que é uma pessoa que tem sido muito atuante nas nossas reuniões, tem dado total apoio à atividade da UPH, e isso é uma bênção para o corpo de homens que tem sido se formado, né, no Semeando Esperança. E é uma pessoa muito querida na nossa igreja e no nosso presbitério, uma pessoa que tem um pensamento cristão, cristocêntrico, a mensagem, seus editoriais no boletim da igreja, edificam muito as nossas vidas, e quem já participou do culto, quem já assistiu uma aula dele, sabe que ele é uma pessoa muito dedicada na exposição das Escrituras. Pastor, eu vou passar a palavra para você, mas antes eu quero fazer uma oração, tudo bem? Tudo bem. Oremos então, meus irmãos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos no Semeando Esperança. Muito obrigado porque o Senhor nos fez estarmos aqui para sermos moldados pelo Teu Espírito nessa reunião, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos acordou, Pai, essa manhã para bebermos, Pai, da Tua palavra, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor possa abençoar a instrumentalidade do reverendo Isaías, Pai, nesse instante, para que ele possa transmitir às nossas vidas, Senhor, aquilo que Tu queres falar ao nosso coração, Senhor. Que a mensagem de esperança do Teu Evangelho possa estar acendendo os nossos corações, Senhor, para as mudanças que Tu queres fazer em nossas vidas, Pai. Não somente nas nossas vidas, Pai, mas também nas nossas famílias, para que as nossas famílias possam estar sendo abençoadas pelo Teu Espírito também, Senhor. E portanto, Pai, nós te pedimos, Pai, abençoa aqui cada família representada, Senhor. Cada chefe de família que está aqui, Senhor, prostrado, Senhor, e submisso à Tua vontade. Muito obrigado. Abençoa cada vez mais a vida do reverendo Isaías, a sua família, o seu ministério. É isso que nós choramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estão me ouvindo bem? Irmãos, é uma alegria estar mais uma vez aqui no Semeando Esperança e ter o privilégio de trazer ao coração dos irmãos a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler em Jó 14, 7 a 9. Jó 14, 7 a 9. O texto diz assim: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas
brotará e dará ramos como a planta nova. O texto de Jó está no contexto em que ele fala sobre a brevidade da vida. E ele traz uma alegoria. Jó é um livro poético, e nesse texto que lemos, ele traz uma alegoria sobre a árvore, a planta, falando de esperança e falando também da própria vida. Eu gostaria de, inicialmente, ler um texto que é Complexidade Existencial. A vida é nó bem complexo que nem sempre se desata. Obra que não foi concluída, crônica escrita sem data. Poesia de rima rara, nocaute antes da luta, palco do anonimato ou notoriedade súbita. Carta que nunca chegou, canção que nunca se ouviu, tempo que nunca voltou, semente que não produziu. Jornal de ontem esquecido, brilho no olhar da criança, medo na face do adulto, no crente, o vigor da esperança. O feto que não vingou, o nascimento prematuro, a criança que chora ao nascer, sem passado, presente ou futuro. É o não partir com quem vai, é o não ficar com quem fica. Pessoa muito rica que é pobre, pessoa que é pobre, pessoa muito pobre que é rica. Há contrastes em cada esquina, sonhos e pesadelos desiguais. Uns lutando pela guerra, outros lutando pela paz. Paradigmas são quebrados, preconceitos são vencidos, mas os corações humanos continuam divididos. Há sérios conflitos internos, luta do bem contra o mal, a troca do eterno pelo tempo, do visível pelo espiritual. A vida tem seu desenlace, triste fim ou bela sorte. Bem-aventurança ou juízo, com o advento da morte. A existência não cessa aqui, em fugaz transitoriedade. Em Cristo, a vida abundante tem perfil de eternidade. Essa é a esperança que enche o nosso coração. Jó fala, usando a figura da árvore, que há esperança para todos os seres vivos que estão na figura da árvore. Ele traz uma alegoria. Alegoria é a expressão de uma ideia abstrata por meio de seres vivos, objetos, etc. Então, essa bela alegoria traz algumas lições para a nossa vida. Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, na parte em que ele fala sobre o inferno, é claro que é uma obra de ficção, mas ele retrata que as pessoas que vão para o inferno, quando elas entram naquele grande portal, elas olham para trás e acima daquele portal tem uma inscrição muito forte, que diz assim: vós que por aqui passais, deixai de lado toda esperança. É claro que uma obra de ficção, mas naquele lugar não há mais esperança. Mas enquanto aqui nós temos esperança.
E nós que somos eleitos de Deus, salvos em Cristo, temos a esperança e a certeza da vida eterna, da ressurreição e de viver eternamente com o Senhor na glória. O texto que lemos traz ao nosso coração algumas lições para que reflitamos sobre elas. O texto ensina a lição da superação, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. A poda é algo interessante. Vários galhos, né? E até alguns troncos são cortados também. A árvore parece que morreu. Em algumas partes, ela se seca, mas, surpreendentemente, ela, depois de um tempo, começa a brotar. Galhos novos, viçosos. Então, isso aponta para a superação. Nós estamos vivendo momentos difíceis, de sofrimento, de perda. É como se fosse uma poda em nossa vida. E, durante este momento, que já é muito longo, né? Mais de 4 meses, nós percebemos que nós, servos de Deus, precisamos, desculpa, aprender a lição da superação. Aquela árvore tem esperança, conforme a linguagem poética de Jó. Depois de um tempo, ramos novos começam a brotar. É a superação da perda. Ela perdeu aqueles galhos, aqueles ramos. Agora, eles nascem, eles brotam. Então, em nossa vida, deve haver a superação da perda. Quantas queridas famílias perderam entes queridos? Perderam emprego de alguém desta família. Então, perdas aconteceram, à semelhança da árvore que é podada, que é cortada em seus galhos. Então, precisamos aprender, queridos irmãos, a lição da superação da perda. Mas precisamos aprender também a lição da superação do sofrimento. A árvore é um ser vivo no sentido, né, de ter ânimos, de ter uma existência. Então, ela sofre quando é podada, quando é cortada, quando alguém lhe retira algum galho. Então, nós, na nossa vida, também atravessamos sofrimento. Então, estamos vivendo essa época de pandemia, onde há muito sofrimento. Irmãos nossos sofrendo porque contraíram, não é, esse vírus, contraíram essa doença. Famílias sofrendo porque perderam entes queridos. Famílias da igreja, famílias amigas. Então, precisamos superar este sofrimento. E só podemos fazê-lo em Deus, em Cristo, não é? Que disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nele, nós venceremos o mundo, superaremos os sofrimentos. Mas é um momento de
uma verdadeira reinvenção, porque a árvore brota em galhos novos, em galhos diferentes, mais viçosos, mais fortes. Então, nessa superação, nesse processo de superação, nós passamos por uma verdadeira reinvenção. Nós estamos reinventando a igreja, estamos reinventando os cultos, estamos reinventando os nossos relacionamentos interpessoais. Então, a árvore traz para nós o ensino da superação. Jó, de forma poética e de forma simbólica, ele diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. Há esperança para nós. Cristo é a razão da nossa esperança. Temos esperança nele, vivemos a nossa esperança nele e exercitamos a nossa esperança para ele. Vivemos por fé, vivemos em amor e vivemos em esperança centralizada no Senhor Jesus. Mas o texto ensina a lição da superação e também a lição da perseverança. Jó diz: se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. É algo muito significativo, dito poética e profeticamente. Eu sou do Nordeste e já visitei muito o sertão, árido, seco, mas quando vem as primeiras chuvas, a água cobre aquela terra seca, árida, muitas vezes pedregosa, e em poucos dias a relva começa a brotar, as árvores começam a enverdecer. Então, Jó declara que aquele tronco, aquelas raízes que estão praticamente envelhecidas na terra, e aquele tronco que está envelhecido, aparentemente morto, quando as águas chegam, então o tronco começa a brotar. As raízes são revigoradas. Nelas começa a correr a seiva. E aquele tronco, apenas tronco, se transforma novamente numa árvore frondosa, numa árvore que vai florescer e vai frutificar, aplicado à vida do crente. Há esperança para nós. Não esperança de nós mesmos, mas esperança em nós mesmos, em Cristo. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. As águas apontam para as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a providência de Deus na vida daqueles que são seus. Isso aponta para perseverança, continuar um esforço para obter algo. Aparentemente, parece-nos que a planta desistiu. Nada disso. As suas raízes
estão bem fincadas. E o seu tronco está ligado às raízes. Quando as águas vêm, então ela volta a brotar, ela volta a florescer, ela volta a frutificar. Na vida do crente, assim acontece também. Ele persevera, mantém-se firme em Deus. E quando essa provisão de Deus vem à sua vida, essa graça de Deus é ministrada à sua vida, ele começa a brotar novos ramos, novas folhas surgem. Ele começa a florescer espiritualmente e começa a produzir, permanecer no propósito, não desanima, não se amedronta, não foge do combate espiritual, persevera, insiste, eu diria, é espiritualmente teimoso, continua aos pés do Senhor em comunhão. E ao cheiro das primeiras águas, ele dá sinal de que não está morto, está vivo espiritualmente. E começa a crescer, começa a amadurecer, começa a viver uma intensa comunhão com Deus. Permanece firme e inabalável. Esta segunda lição é-nos muito importante. O texto ensina a lição da perseverança. Não devemos abrir mão de nada, mas devemos perseverar na fé, no amor, na esperança, para a superação desses dias maus. Mas a alegoria da esperança na figura da árvore também traz-nos a terceira lição, que é a lição da produção. Jó poeticamente diz: e não cessarão os seus rebentos, e dará ramos como a planta nova. Que coisa linda, profunda! Esta árvore que aparentemente está morta, está paralisada, ao cheiro das primeiras águas, ela mostra que não morreu, que não desistiu de existir. Em relação ao crente, essa graça de Deus que vem sobre a sua vida, simbolizada nas águas, e a providência de Deus que lhe é dirigida, então ele começa, ou ela, a manifestar as primeiras evidências, ramos novos, folhas novas. E Jó ousa dizer que é semelhante a uma árvore nova. É o renovo de Deus na vida. É Ele trabalhando o nosso coração, trabalhando a nossa fé, trabalhando a nossa comunhão com Ele, nos revigorando, nos encorajando e nos dando a experiência de uma vida de frutificação espiritual. Manifesta-se nessa figura o crescimento espiritual. A árvore não estará mais estagnada, parada.
aparentando estar morta, ela começa a crescer. Novos ramos, novos galhos, novas folhas. Acontece assim na vida do crente. Ele não foi gerado por Deus espiritualmente para estar estagnado, mas ele foi gerado por Deus para crescer. Crescer em comunhão, crescer na graça e no conhecimento de Deus, mas foi gerado por Deus para frutificar. Não é uma árvore frondosa, de aparência bonita, sem frutos. À semelhança daquela figueira que Jesus foi nela buscar frutos e não os encontrou. E ele disse: nunca mais alguém coma fruto de ti. E a figueira secou. Não, somos árvores espirituais, criadas, geradas por Deus, para vivermos uma nova vida e para produzirmos. A produção fala de constância. Jó diz: e não cessarão os seus rebentos. Ou seja, não é uma vida espiritual estática. É uma vida espiritual dinâmica. Não cessarão os seus rebentos. Sempre aquela árvore está trazendo rebentos, galhos novos, que vão torná-la uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, uma árvore muito útil para alimentar as pessoas. E isso deve acontecer conosco também, eleitos de Deus, salvos em Cristo, chamados para produzir, convocados pelo Senhor para a prática das boas obras. Então, deve haver constância em nossa vida. Por isso, o nosso crescimento deve ser permanente, contínuo e continuado. Deve haver produtividade. Uma planta que não produz é inútil. E o processo é anômalo, porque a planta foi criada espiritualmente. Nós fomos gerados para produzir. Então, se não produzimos, não estamos cumprindo a nossa função espiritual. Não é produzir para a salvação, mas é produzir porque já fomos salvos. E os frutos redundam em galardão. A salvação nós já temos. Ela é gratuita em Cristo. A salvação teve um preço muito grande, que foi pago por Cristo. Não é? Fostes comprados por bom preço, ou seja, pela própria vida, pelo derramamento do sangue de Cristo. Então, ela é gratuita na nossa visão de recebê-la, mas ela não foi efetuada de graça. O preço pago foi a própria vida de Jesus em sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Ele tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Morreu a nossa morte, sofreu a nossa condenação e nele nós recebemos vida, vida abundante, vida espiritual e vida eterna. Então, Jó diz assim:
e dará ramos como a planta nova. Que coisa! É o renovo de Deus na nossa vida. Porque as águas que apontam para a graça, a provisão de Deus, virão para transformar o caos que nos cerca em momento de bonança. E neste momento, nós aprendemos a lição da superação, à semelhança da árvore. Aprendemos a lição da perseverança. A árvore não desiste. Nós não devemos desistir. E nessa circunstância adversa, caótica, nós também aprendemos a lição da produção. Seria uma vida espiritual dinâmica e producente que Deus requer de nós. Não adianta só aparência de piedade. A vida cristã deve ser piedosa, de verdadeira espiritualidade e consagração ao Senhor. Desculpe, irmãos. Falar assim de manhã não é tão fácil, mas eu estou bem, viu? Sobrevivendo muito bem. Então, Deus requer que a nossa vida espiritual seja dinâmica, mas seja producente. Porque não fomos salvos pelas boas obras. Mas, uma coisa que muita gente esquece, fomos salvos para as boas obras. Fazer o bem, dar bom testemunho, viver em novidade de vida. E isso vai redundar em galardão para a nossa alegria e para a glória do Senhor. O próprio Jesus diz: não fostes vós quem escolhestes a mim. Eu vos escolhi, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é fruto aparente, não é fruto momentâneo, é fruto duradouro para a glória de Deus. Queridos, Marcos Túlios disse que onde há vida, há esperança. Eu diria, onde há vida em Cristo, há verdadeira esperança, porque Ele é a razão da nossa esperança. E o nosso reformador, Martinho Lutero, disse: tudo que é feito no mundo é realizado pela esperança. Que essa esperança esteja em nosso coração. Ela é uma das virtudes teologais. Fé, esperança e amor. Porém, o maior destes é o amor. Por quê? Porque fé e esperança nós precisamos para o aqui, né? O tempo presente. Não precisamos de fé lá no céu, porque a nossa fé será consumada, será plenamente realizada em Deus. Então, não precisaremos de fé na eternidade. Mas aqui, o justo precisa viver pela fé.
não precisamos de esperança lá no céu, porque a nossa esperança será também consumada, concretizada no céu. Agora, o amor, ele perdurará. Por isso que o nosso irmão querido, apóstolo Paulo, diz: o principal deles é o amor. Porque nós vamos continuar amando a Deus, não é? Amando plenamente. Amor perfeito, amor eterno. E vamos amar também Jesus Cristo, o Espírito Santo, né? E todos os irmãos eleitos de Deus que estarão no céu. Então, nesse convívio de eternidade, o amor será pleno. Então, o amor não se acabará. O tempo em que vivemos está repleto de angústia, perdas e sofrimento. Mas a nossa esperança está firmada em Cristo. Vivamos-la intensamente para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar? Amém. Querido Deus, nós te louvamos, porque Cristo é a razão da nossa esperança. Estamos atravessando tempos difíceis, doloridos, de escassez até em algumas áreas. Pedimos que tu intervenhas, ó Deus, coibindo este mal, desfazendo esta pandemia, aniquilando, ó Deus, este vírus. Abençoa o teu povo, fortalece-nos na fé. Aumenta, ó Deus, esta esperança e redobra o amor nestes momentos de relacionamentos interpessoais profundos e constantes, especialmente com as nossas famílias. Abençoa-nos, protege-nos e ajuda-nos. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido reverendo Isaías, obrigado pela sua palavra, sempre carregada de verdades bíblicas, carregada do Evangelho do nosso Senhor. Muito obrigado. E como a gente sempre tem feito, todos os sábados, nesse momento a gente abre para que os irmãos possam perguntar, possam interagir e que a gente possa conversar um pouco sobre essa ministração que o reverendo Isaías trouxe ao nosso coração. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão que eu abro o microfone aqui. Ninguém? Eu vou começar com a provocação, então, reverendo. Nós vivemos num tempo, pastor, em que o ateísmo ele tem tomado conta de vários setores da sociedade, principalmente setores da educação ou universidades. O ateísmo está na moda, digamos assim. Mas um dos problemas que eu vejo com relação ao ateísmo é que ele não nos dá nenhuma esperança. O ateísmo, apesar de estar na moda, né, apesar de muitas pessoas terem isso como uma visão de mundo, né, excluindo Deus, quando essas pessoas passam por algum tipo de sofrimento ou passam por alguma vicissitude nas suas vidas, elas não encontram nenhum tipo de apoio, né, para o seu sofrimento, né, a não ser nos químicos. E aí eu estava falando com um irmão essa semana que trabalha nessa área de venda de remédios, químicos, né? E ele estava dizendo que o aumento, né, nos últimos anos de remédios para quem está passando por situações, né, psicotrópicos, tem aumentado assim
aumentado muito, aumentado demais, né? E isso tem levado pessoas até mesmo a se tornarem dependentes desses psicotrópicos, né? Por conta de não conseguirem ter uma outra esperança para a sua vida, visto que elas não acreditam em Deus, ou não acreditam, né, não acreditam numa esperança transcendente. Então, elas buscam nos produtos químicos algo para alentar a sua falta de esperança. A minha pergunta para o senhor, e provocando, né? Como que nós podemos ajudar essas pessoas? Como que nós podemos, nesse tempo, encontrando amigos assim, que todos têm em alguma área, um amigo que não crê, né? Mas como nesse tempo difícil, nesse tempo em que o ateísmo é moda, como que nós podemos, como que nós podemos levar essa mensagem de esperança? Como que nós podemos pregar a Cristo de uma forma verdadeira, levando essa esperança? Bem, sabemos que o ateísmo é uma arma antiga usada pelo diabo, né, para as pessoas não crerem que há um Deus criador que não abandonou o universo, né, mas que ele rege todas as coisas. Um Deus criador, mantenedor de tudo e soberano sobre todas as coisas. Eu li certa vez que um ateu, né, mandou colocar no túmulo dele, né? Eu estava lendo um texto e a pessoa fez referência a esse ateu, né? Ele deixou um inscrito pronto para a sua sepultura. Quando ele morreu, alguém colocou lá esse inscrito. E a frase dizia assim: aqui jaz a coincidência de um espermatozoide e um óvulo humano. A coincidência. E alguém já disse que o momento mais difícil para um ateu é quando ele tem que agradecer. Porque, pelo fato de não crer que há um Deus vivo e verdadeiro, né, ele não teria, em tese, algo ou alguém para agradecer. Quando é algo que realmente não tem uma explicação plausível. Então, o crer é um ato de fé. Né? A gente crê na existência de Deus, crê na ação de Deus, mas é muito difícil você provar por A mais B, né? Porque Deus não se prova em laboratório. Nós cremos, né? E podemos testemunhar a existência de Deus através das suas ações. Então, é muito importante e incomoda alguém que não crê em Deus, nem em sua ação sobrenatural, quando nós relatamos aquilo que ele fez, quando nós compartilhamos os seus feitos. Ainda que a pessoa diga que não creia, pode saber que aquilo vai mexer com o coração dela. Então, testemunhar sobre Deus, testemunhar sobre os seus feitos é algo muito significativo. Pode saber que o Espírito Santo, por mais endurecida que seja a pessoa, por mais duro que seja o seu coração, pelo menos o Espírito Santo vai, né, perturbá-la no bom sentido em relação a isso. E se a pessoa disser, eu não creio, né? Que pena, você não crê, mas eu creio. Eu tenho experiências com Deus. E a experiência pessoal, individual, ela não pode ser questionada, né? Desde que seja coerente com a palavra de Deus. Então, é muito importante testemunhar.
contar os feitos de Deus. E o Espírito Santo vai mexer com as pessoas. Mais alguma vítima? Meus irmãos, aqui Mário. Mário Sérgio. Essa provocação do Maurício me veio assim à mente alguns pensamentos, tá? Essa questão, por exemplo, de ser ateu, né? Na verdade, quando nós dizemos que acreditamos, né, num único Deus e um Deus criador de todo o universo, né, de certa forma, nós vamos contra, né, algumas religiões no mundo que acreditam em milhares de deuses. Quando o cristianismo nasceu, na Grécia, em Roma, eles acreditavam em muitos deuses, né? E os cristãos eram aqueles que não acreditavam nos deuses, né? Então, é uma ironia, né? Quando nós tivemos o momento, né, da reforma protestante, né, toda a sociedade ocidental vivia sob o controle total religioso de uma instituição. Então, a Igreja Católica era uma hegemonia completa. Então, quando houve, digamos assim, um grito de peraí, isso aqui não pode estar certo, quando Lutero, quando outros reformadores, né, se levantaram e passou-se a colocar, né, a direção espiritual na mensagem divina e não na instituição. Isso já foi outra quebra também de paradigma que aconteceu na vida humana, né? O que acontece é o seguinte: naquelas épocas, digamos assim, antes da Revolução Cultural, Científica, né, existia, digamos assim, uma relativa ignorância. Eu digo relativa porque nós continuamos muito ignorantes, mas uma relativa ignorância em relação à natureza, né? E aqueles elementos inspiravam, né, uma admiração e uma fé num Deus criador, por conta de que se olhava a beleza da natureza, né? Que continua bela, né? Só que hoje em dia a gente tem um conhecimento da natureza ainda maior. Então, em tese, né, a admiração pelo universo hoje, né, ela teria que ser maior do que antigamente. Porque hoje sabe a beleza que está por trás de todos os níveis, né? Tanto de 10 elevado a 10 como 10 a menos 10. Então, tanto o macro como o mínimo é tudo de uma beleza inacreditável, né? Então, hoje em dia, eu estava vendo alguns textos, alguns livros, por exemplo, de pessoas que são seculares, né? E você vê que é o seguinte: a existência de um Deus criador, que é o mistério do universo, tá? Hoje em dia, né, muito dificilmente alguém poderia, digamos assim, emitir, né, uma convicção plena de que nada tem sentido com nada, não se admirar de nada. Isso seria quase uma nota fora, né, da harmonia do universo. Não faz o menor sentido. Agora, há também a outra linha, né, da nossa crença em Deus, que vem a ver com a ética. Então, C.S. Lewis, por exemplo, começa o livro Cristianismo Puro e Simples, né, argumentando a natureza humana e a intrínseca ligação do ser humano, né, com o conceito de moral, com o conceito de ética. Então, nós trazemos dentro de nós, em qualquer que seja a cultura, em qualquer que seja o nosso ambiente de crescimento, existe um senso do que é correto, do que é errado, do que é aprovável e do que é reprovável. Isso está no coração do homem. E a Bíblia ensina que Deus colocou, né, as suas leis no coração do homem. Colocou a esperança de eternidade no coração do homem. Então,
a necessidade que nós temos que deixar claro, né, na nossa crença, tá certo? É a coerência, tá certo? Entre aquilo que a gente acredita e a nossa própria natureza moral, ética. Porque quando o secularista ele vai dizer a ética humana, o comportamento social adequado do ser humano, né, é necessário para a sua própria felicidade. Algumas pessoas, né, mesmo sem estar ligada a religião nenhuma, tá certo? Percebem, né, internamente a necessidade de uma convivência harmoniosa em sociedade. Né? Só que a proposta cristã ela vai mais além. Ela não é só um despertar pessoal em relação à moralidade, né? É todo digamos assim, é todo um conhecimento, é toda uma sabedoria por trás disso. Explica por que o mundo é assim. Quais foram as origens da relação moral entre o homem e Deus. E por que podemos ter uma esperança numa continuidade espiritual. Então, este embasamento, né, é que vem através da palavra de Deus, através das revelações, é o que a gente tem que deixar claro no mundo onde as pessoas são seduzidas pelo secularismo. Mário, é interessante a gente notar, né, essa questão de o cristianismo, especialmente o protestante, né, tem Deus como único Deus vivo e verdadeiro. Mas outras religiões são politeístas, adoram a vários deuses. Né? As religiões pagãs trouxeram para o século XXI, né, através da história, esses vários deuses. A própria Igreja Católica, que é historicamente cristã, mas teologicamente, né, eu diria anticristã, porque tem vários pontos que são contrários ao cristianismo. Ela tem deuses e semideuses. Né? É claro, o catolicismo crê na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, mas ela tem os seus semideuses, né? Santos, que são aqueles que foram beatificados e canonizados. Então, que são denominados comediadores. Então, uma pessoa historicamente católica, ela não se dirige diretamente a Deus. Né? Ela acha que ele é inacessível, né? É um Deus distante, e é interessante que isso aparece até na linguagem. O católico usa o vós. Né? O cristão protestante usa o tu, que não é desrespeito, mas é marca de intimidade. As nossas traduções bíblicas trazem o tu. Mas pode ver o católico, né? Quando a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, muitas vezes em ambiente aberto, onde há católicos, né? Então eles, primeiro, não oram, eles rezam o Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então eles usam vós, por causa dessa distância que eles têm na mente, que precisam de um comediador, né? Ou um intermediário humano, que é o vigário, né? Que é o padre, etc. Ou os santos. Né? E a Igreja Católica, durante a história cristã, canonizou vários santos, canonizou Maria, né? Quase divinizou Maria, porque nos cânticos, bendita és tu entre as mulheres, bendito tudo bem, bem-aventurada. Né? Nós também somos bem-aventurados, de acordo com
O próprio Senhor Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Então, bem-aventurado significa feliz, né? Ditoso, etc. Tá? Então, eu creio que mesmo no cristianismo são feitas algumas construções de Deus, que não é aquele Deus único e verdadeiro. Nós cremos na Trindade. Então, o Deus triuno é aquele, não é? Três em um, não é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Deus trino, porque quando nós falamos, né, a Trindade, então a referência, né, aos três, que são da mesma essência espiritual, né? Incriados, eternos, né? Mas há pessoas que estão adorando a Deus, ou pretensamente adoram a Deus, através dos santos. É por isso, irmãos, que é incorreta, né, a expressão São Mateus. Isso nós herdamos do catolicismo, viu? Porque esse São aí não é uma referência ao separado bíblico, aos santos que estão em Roma, que estão em Corinto, etc. Porque aqueles santos ali apontam para Kadosh, separados, né? Separados exclusivamente para Deus. Esse santo aí, até do nosso nobre Santo Agostinho, é uma referência a alguém que foi praticamente, entre aspas, divinizado, né? É claro que tornou-se o nome padrão, né? Santo Agostinho, né? Bispo de Hipona, tal. Mas quando você fala São Mateus, esse São aí é como se Mateus tivesse sido beatificado e santificado, ou seja, se tornado santo. Não na perspectiva bíblica de separado exclusivamente para Deus, mas de ser alguém, né, santo no sentido de ter sido canonizado, né, pela própria Igreja Católica. Né? Então, não podemos fazer nenhuma imagem de Deus. É claro que na nossa mente, né, geralmente vem aquela imagem de um velhinho assim, de barbas brancas, tal. Nada disso. Não temos nenhuma imagem que represente Deus. Aí você me perguntaria, desculpe, isso é mania do professor, Deus é um ser informe? Não. Mas ele não tem forma física. Ele não é de nenhuma substância física. Em sua essência, ele é de substância espiritual. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não tem substância física, mas não é um Deus informe. Ele tem uma forma espiritual que nós vamos ver e conhecer quando chegarmos no céu glorificados. Ou então, os que agora morrem e estão em espírito. Quando eu falo os que, eu me refiro aos eleitos de Deus. Né? Não é só a membro de igreja, tá? Desculpe assim a franqueza. Estamos falando aos eleitos de Deus. Então, aqueles que já estão em espírito no céu, já viram a forma do Espírito Santo, que é uma forma espiritual, ele não tem nada físico. Se você acha que vai chegar no céu e vai encontrar Deus lá no trono, né? Jesus Cristo no outro, é claro, isso vai ser. E uma pombinha branca, linda, lá no trono, você não está no céu mesmo. Desculpa a franqueza. O Espírito Santo assumiu uma forma temporária para descer e ser visto. Né?
porque a palavra profética é sobre aquele que vires descer o Espírito Santo em forma corpórea de pombo, né? Então, este é o quê? O Messias, o meu amado, etc. Tá? Então, aquela forma foi absolutamente temporária. O Espírito Santo também tem uma forma espiritual, que nós vamos conhecer quando chegar lá no céu. Então, qual será essa forma de Deus? Eu não sei. Ninguém sabe. Se algum teólogo falar, ele está fazendo especulação. A forma de Cristo é semelhante à nossa. A prova é que ele ressuscitou glorificado, muito parecido, né? Mas, mesmo assim, os discípulos não o identificaram logo, porque muita coisa em si havia mudado. A irmã Maria não reconheceu, né? Fazia parte da SAF de Jerusalém, não reconheceu. Os discípulos também não o reconheceram. Então, o corpo glorificado, um pouco diferente, mas é a única pessoa que nós veremos no céu, no trono, com uma forma parecida com a humana, porque ele era verdadeiro Deus e tornou-se também verdadeiro homem. Mas eu vou parar por aqui, tá bom? Senão a gente vai um pouquinho mais longe. Amém. O presbítero Carlos. Não sei se... Ah, está aberto. Tá aberto. Eu gostei muito da sua provocação, meu irmão. Sobre o remédio. Realmente, o vendedor de remédio lá, o promotor de venda de remédio, ele tem razão. Me parece que a venda de remédio cresceu muito nesse período de corona. A gente percebe... Ainda estou no ar ainda, estou, né? Estou no ar ainda? Uhum. Me parece, e exemplo meu aqui da minha casa, que eu estou comprando muito mais remédio. Eu tenho comprado remédio calmante, eu tenho comprado remédio até para dormir, que às vezes tomo, muitas vezes não tomo. Tenho percebido que a minha vida tem sido tomando mais remédio, eu e minha esposa. Eu percebo isso. Agora, não é porque eu acredite que esse remédio vai mudar, mas sim o meu estado físico de estar com o corpo mais relaxado mudou. Eu durmo à noite, se eu dormir 10 horas da noite, chega 1 hora da manhã, eu acordo. Acordo e peguei o grande hábito de pegar um livro do lado, acender a luz e ler alguma coisa. E aí eu leio 1 hora, 2 horas. E, às vezes, por um pouco de barulho na rua, eu não consigo dormir. Então, eu acho que ele tem plena razão. Mas também sou um cara que gosta de adágio, de ditado e placas de caminhões, que vem muito dos caminhões. Por exemplo, eu lembro que eu vi uma assim, seguro morreu de velho. E depois vi uma outra, morreu com 8 anos de idade. Também já vi, a esperança é a última que morre. Mas eu prefiro acreditar no livro de Hebreus, que diz que a fé, a esperança e o amor, que andam, no meu dizer, que andam de mão dadas, um apoiando o outro. E, na verdade, o que vem primeiro para mim é a fé. Depois vem a esperança no meio e depois o amor. Claro que, simultaneamente, quando você é transformado, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você tem essa coisa natural de vivência. Então, eu quero dizer o seguinte, mesmo as pessoas que têm uma vida regrada, que tinham o seu trabalho, que tinham a sua forma de viver, hoje está diferente. Então, se ele não se pegar alguma coisa, a uma placa de caminhão, a um adágio, a um ditado, a sua fé, aquilo que ele acredita, até sendo ateu, alguns ateus até graças a Deus, e graças a Deus nós temos a palavra de Deus, do livro de Hebreus, a fé, a esperança e o amor. E é nisso que eu me pego mais, mesmo percebendo que eu tenho tomado muito mais remédio. Eu não quero fazer uma pergunta ao reverendo Isaías e quero dizer que é um prazer muito grande em te rever. Só isso. Carlos, é claro que
essa esperança que morre não é a esperança bíblica, não é a esperança espiritual. Eu diria, é a esperança sociológica ou social. Né? Mas essa questão de medicamentos, né? Ansiolíticos, antidepressivos, tal, o contexto em que vivemos, né? Ele é propício a expectativas, a ansiedade e até mesmo a momentos depressivos ou de depressão severa, né? Especialmente para quem não tem os recursos espirituais da leitura da palavra, da oração, não é? Da participação ou assistir cultos, lives. Então, tudo isso aí ajuda. Mas há casos que a pessoa precisa, né, da assistência medicamentosa, né, devidamente passada por um especialista, né, para superar a ansiedade, a depressão. Né? Mas o perigo está em a pessoa se viciar, se acostumar a esses medicamentos, não buscando outros recursos naturais. Né? Um chazinho de camomila e outros chás que naturalmente acalmam. Eu diria, até certo ponto, a expectativa, a ansiedade, né? E até a tristeza, não falo da depressão em si, porque a depressão em si, eu não falo de momentos depressivos, que são aqueles momentos de tristeza, né? Mas que passam. A preocupação é, depois de 15, 20 dias, aquela tristeza profunda, não? Você pode estar com um quadro de depressão. Né? Mas nós temos recursos naturais, né? Que são os chás, que promovem uma bela terapia, né? Tomar chá com a esposa, com a família, etc. Né? Muitas pessoas que não estão acostumadas ao convívio estão ficando deprimidas. A gente está vendo pelos noticiários que aumentam os casos de agressão familiar, né? De agressão à esposa ou vice-versa, por causa da convivência. Porque as pessoas, muita gente estava acostumada a sair de casa, né? Dar tchau para a esposa, só voltar à noite. Às vezes, ela já estava dormindo. Então, não havia convívio nenhum. E agora, ele está sendo obrigado, entre aspas, a conviver 24 horas. Então, se não há amor, não há paciência, o convívio vai ser difícil. Então, pode ser o disparo do gatilho para a depressão. Ter que com a esposa 24 horas. Misericórdia, né? Misericórdia. É verdade, é verdade. Ainda bem que eu fui entendido, reverendo. Amém, meus irmãos. Vice-versa. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação para o reverendo? Maurício, me perdoe, mas quando o reverendo estava comentando essa questão da Igreja Católica e essa questão da santificação dos santos, né? Aí me veio um pensamento. Me veio um pensamento, né, que seria mais ou menos o seguinte: imagine, só uma imagem, né? Imagine que existe um grupo de pescadores, né, que vive, tá certo, pescando de rede numa praia. Só que a intenção é pegar peixe, não é pegar os siris. Então, eles jogam a rede na praia e arrastam. Quando arrastam, vem tudo junto. Vem o peixe, vem o camarão, vem o siri, tudo junto. Caiu na rede. Numa rede de pesca. Só que eles não Hoje vem até a sandália havaiana e geladeira. Eles não querem que o siri venha. Então, eles pegam no meio daquele
conjunto de animais marinhos, né, ali, ele joga um galho de árvore, né? Um galho de árvore bem grande, e vai mexendo aquele galho de árvore ali dentro, certo? De maneira que, quando eles tiram o galho de árvore, está cheio de siri agarrado no galho de árvore. Eles pegam esse galho de árvore e jogam de novo no mar. E aqueles siris que se agarraram no galho de árvore estão salvos. Mas não interessa se o siri era pequenininho, se o siri era grande. Exatamente. Rapaz, aqui teve uns dias aqui, antes de você vir para aqui. Tinha dia que a gente chegava aqui, não via. Estão ouvindo? Via não, né? Que apagou aqui. Eu estou dizendo, o galho de árvore puxou uma série de siris. Mas o interessante é que o que salvou aqueles siris não é o fato dele ser grande, não é o fato dele ser bonito, não é o fato dele ser siri fêmea, siri macho. O que salvou aquele siri foi ele ter se agarrado com a pata dele no galho de árvore. E aí a ligação, o paralelo, né, é que o que salva o crente é o quanto ele se agarrou em Cristo. E não se ele é um santo, se ele tinha muitos anos de igreja, se ele tinha dado muito fruto ou pouco fruto. Então, espiritualmente, a natureza humana é muito comparativa. Imagine o Senhor dizer que há mais alegria, mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Isso é incrível. O que ele está dizendo é que é outra visão. A visão é diferente, não é a visão comparativa. Então, essa ênfase muito forte de que fulano é um santo, fulano é muito bondoso. A gente gosta de conviver com gente bonita, com gente bondosa, com gente inteligente, não é? Mas essas qualidades não são as qualidades que salvam. A gente tem que refletir sobre isso. Alguém disse que todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. É claro, em Cristo. Não é? A questão da expressão santo aponta para separado, não para perfeito, não para totalmente irrepreensível. A Bíblia exige, né? Sede santos como eu sou santo. Quem falou foi Deus, né? Mas essa santidade aí é no sentido de vida consagrada ao Senhor. Vida separada para o Senhor. Perfeito ninguém será neste mundo, só após a glorificação. Exato. E é uma tentação, não só para os católicos, mas eu creio que para todos aqueles que acreditam no transcendente, acreditam em Deus, existe a tentação sempre das obras, né? A gente vê isso na Bíblia lá com Paulo já lutando, né, com os irmãos, que, poxa, vocês não entenderam a graça, eles já estão querendo voltar para as obras, mas isso também está na nossa vida hoje, né? Então, muitos de nós ainda pensam, ainda buscam fazer, como o pastor acabou de falar, não que nós não temos que ter, né, uma vida santa, né? Mas não é a vida santa que vai nos tornar, né, dignos, né, da entrada naquele santo lugar, e sim aquilo que Cristo fez. Por isso é que a salvação não se perde, porque ela não depende do que eu faço, mas sim daquilo que Cristo fez, né? Já somos salvos pela graça, e graça é favor imerecido. Agora, a Bíblia diz que somos salvos para, não é por. Exato. A preposição é para as boas obras. Então, o crente, ele tem a obrigação de ter a vida consagrada, a vida santa, ou seja, separada para o Senhor, e ele precisa frutificar, porque esses frutos são o testemunho, o comportamento do crente, o trabalho do crente, que redundarão em galardão. Esse é um assunto amplo, né?
O crente não perde a salvação, mas ele pode perder o galardão. É só para você pensar, tá? Talvez depois de uma outra palestra a gente fale sobre isso. Salvação e galardão. É só você pensar, né? Esquentar um pouco assim os neurônios, né? O cérebro. Muito bom, reverendo. Uma pequena preposição, né? Por, para, mas que tem um profundo significado, né? No conceito teológico, né? Meus irmãos, mais algum irmão deseja falar com relação à palestra de hoje? Eu vou pedir para o Mário é o vice-presidente da federação. Mário, eu vou pedir para você orar pela vida do nosso querido pastor Isaías, agradecendo a ele. Inclua na oração sua família, seu ministério, né, os seus filhos, né, que Deus realmente abençoe ele. E depois volta a palavra, que a gente tem alguns avisos aí, meu irmão. Maurício, eu queria, antes da oração, só registrar a presença do reverendo Rinaldo Carlos, que é pastor da Igreja dos Bancários, na Ilha do Governador. Nosso amigo, né, de curso, é para registro, antes da oração. Não sei se há outro pastor presente. Eu iria fazer apresentações depois, mas já que o senhor mencionou, eu já vou dar trabalho para o nosso querido reverendo, para que ele faça depois a oração final, o reverendo Renildo, no final de tudo, o senhor peça a bênção para a gente, querido. Amém. Mário. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, te damos graças e glórias, Senhor, porque o Senhor é o Deus de nossa vida, Pai. O Senhor é aquele que nos salva, Pai, que nos abençoa com a sua misericórdia, Pai, com o seu resgate santo, maravilhoso, Senhor. Que o nosso coração, Pai, esteja sempre grato, Pai, por este milagre da salvação, Pai, que nos dá sentido às nossas vidas, Pai, que nos reorienta, Senhor, na tua direção, Pai. Nós te damos graças por isso, porque somos teus filhos, humildes filhos, Pai, resgatados do mundo do pecado, Senhor, para a honra e glória do teu nome, para o teu reino celestial, Pai. Nós queremos sempre, Senhor, nos comportar, Pai, de forma digna, Senhor, desse chamado divino, Pai, para que nós estejamos sempre firmes, Senhor, sempre ligados a Ti, Senhor, sempre com a esperança, Pai, colocada em Ti, Senhor. Nós agradecemos por esta manhã, Senhor, pelas mensagens que recebemos, pela Tua palavra, Senhor, que rega o nosso coração, que alimenta, Senhor, o nosso espírito, Senhor, que é o dentro de nós, nos vivificando, nos perdoando, Pai, nos alimentando, Senhor, para a vida eterna. Nós queremos agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, Pai, pela mensagem do reverendo Isaías. Queremos agradecê-lo, Pai, por ter sido instrumento teu, Pai. E queremos, Senhor, te pedir, Pai, que o Senhor abençoe a ele, Senhor, nesse tempo de pandemia, Senhor, nesse tempo de dificuldade, Senhor, de se deslocar, de sair de casa. Sabemos, Senhor, da luta dele, Senhor, com as questões renais, Pai. Nós queremos pedir tua bênção, Pai, que o Senhor esteja sempre cuidando, Senhor, para que todo este processo, Senhor, seja protegido por ti, Senhor, em todos os momentos, Pai, que ele e a família dele, Senhor, a Adriana, os meninos, o netinho, sejam todos protegidos, Pai, para que essa doença não se aproxime, Senhor, e ainda que se aproxime, Senhor, que não façam mal algum. Nós cremos, Senhor, que o Senhor já tem abençoado, já tem utilizado de livramentos vários, Senhor, por esta família. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem mantido, Senhor, essa família, Senhor, dando frutos para a honra e glória do teu nome. Nós agradecemos também, Senhor, a presença do reverendo Rinaldo, Pai. Agradecemos, Senhor, a presença de todos que aqui estão, Senhor. Nós desejamos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a família de cada um, Senhor, que aqui está. Começa também, Senhor, abençoando, Senhor, as nossas esposas, Senhor, que elas
sintam, Senhor, a alegria, Senhor, de estar convivendo, Senhor, e que essa convivência no Teu nome, Senhor, nos faça ter equilíbrio em nossos lares, que nós possamos, Senhor, buscando a Tua palavra, Senhor, conseguir passar por este período difícil de intenso convívio familiar. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Mário, pela oração. Reverendo Isaías, mais uma vez, em nome da UPH. Eu não sei se o Will está aqui, porque ele está cuidando da neném, ele falou, né? Então, em nome da UPH da Catedral, eu agradeço imensamente o seu trabalho, a sua disposição, não só por hoje, reverendo, mas todos os sábados o senhor tem estado conosco e tem sido, assim, um privilégio caminhar com o senhor esse ano como nosso secretário presbiterial, né? Não sinodal, que nem eu falei no sábado passado, presbiterial. Que Deus muito lhe abençoe, meu querido pastor. Eu gostaria de dar 2 avisos para os irmãos, então eu vou pedir aos irmãos que prestem atenção, eu vou compartilhar aqui 2 telas. Opa. Não é essa aqui. Tá vindo. Não, espera aí que não é essa. Vamos ver se foi. Apareceu aí o verdinho? Sim. Então tá. O que acontece? Nessa próxima terça-feira, nós teremos o trabalho da Sinodal, né? Do trabalho masculino, e vai ser falando sobre missões. É o nosso segundo encontro, né? O nosso segundo trabalho da Sinodal. O presbítero Gilson, que é o nosso presidente aí, ele está na reunião do conselho da sua igreja hoje de manhã, então ele pediu para mim fazer a divulgação do trabalho, ele não pôde estar conosco nesta manhã, mas eles têm sempre participado aqui conosco, graças a Deus, louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu desejo de trabalhar no reino de Deus, e então, em nome da nossa sinodal, queremos convidar os irmãos, né, para terça-feira, nesse trabalho falando sobre missões. Então, é o nosso desejo de conhecer mais os campos missionários da IPB, e temos a honra de estar nessa próxima terça-feira falando, né, com um plantador de igreja, com um missionário no campo, um campo aqui do Rio de Janeiro, que as nossas irmãs da SAF têm ajudado bastante esse trabalho, e nós vamos conhecer, então, esse trabalho com o reverendo Edemar Vitorino, né? Esse é o primeiro aviso. Eles me verem. Alô? Esse é o primeiro convite que eu quero falar para os irmãos. E logo mais, na quarta-feira, nós teremos aqui a grata surpresa, né? A grata felicidade de Mário e o nosso querido Celso está falando conosco num encontro de federações proposto pela Federação da Ilha do Governador, um primeiro intercâmbio de federações, né? Então, fomos convidados e aceitamos esse desafio, e nós teremos, então, na quarta-feira, a partir das 20h30, né, esse trabalho de intercâmbio das confederações, onde o Mário e o nosso querido irmão Celso vão falar sobre finanças e o futuro. Confiar em quem? Né? Então, vamos aprender com os irmãos aí que são dessa área, inclusive eles estão conosco no grupo, se eles quiserem falar um pouquinho sobre isso, Mário e Celso, é hora da propaganda. Quarta-feira estaremos reunidos aí falando um pouquinho sobre como administrar recursos, né? Como investir. Celso. Bom dia, irmãos. Estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? O som tá bom? É uma alegria estar aqui com vocês. Não deu para chegar cedo hoje. Cheguei quase que para o Amém. Peguei um pouquinho do reverendo Isaías só aí. A gente está numa correria aqui. Temos um evento da SAF aqui, que a minha esposa coordena, e eu fico no meio aqui fazendo o intercâmbio aqui, fazendo os vídeos. Negócio interessante. Mas é uma alegria podermos falar nessa quarta-feira aos irmãos. Vamos falar de finanças, né? De como podemos economizar, como podemos guardar dinheiro, onde podemos cortar gastos e onde podemos fazer o nosso dinheiro crescer e trabalhar para nós. Então, vai ser uma alegria poder passar um pouco da experiência que eu tenho, o Mário também, a experiência dele nesse mercado também,
e com toda certeza vai ser de grande ajuda aos irmãos. Se foi para mim, se é para o Mário, com certeza vai ser para todos. Fica aqui meu convite para quarta-feira, vai ser um papo muito gostoso. Todos estão convidados. Mário, quer falar alguma coisa, Mário, sobre o evento? Quero só dizer que eu vou basicamente preparar o terreno para o nosso irmão Celso, tá? Mas o tema é muito importante, então realmente não percam, porque são alguns, a gente vai falar muito de alguns, digamos, pensamentos muitas das vezes errados, né? Que vêm em nossa cabeça, que às vezes estão no mundo, na rua, as pessoas têm umas mentalidades que, sem querer, atrasam a vida das pessoas, causam sofrimento, causam dificuldades. Então, a gente ter a visão correta sobre essa questão da finança é fundamental em nossas vidas. Então, não percam, tá? Eu, na verdade, confesso a vocês, quando eu digo que vou preparar, é porque eu estou muito mais ansioso para ouvir o Celso do que outra coisa. Mas eu vou começar apresentando alguns slides que até já apresentei na UPH em outra oportunidade, tá? Só que mais assim elaborados e enxutos, né? Porque nós podemos também tomar muito tempo. Então, vai ser bem dinâmico, bem rápido. Vocês vão ver que vai ser uma noite bem agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Então, terça-feira tem uma programação, terça-feira às 20h30 e quarta-feira, 20h30, temos programação. No começo do nosso trabalho aqui, na verdade, o reverendo já tinha começado a preleção, tivemos a participação do nosso querido irmão Paulo da Flon, que é secretário do Trabalho de Homens, né, da UPH Nacional. Ele já participou outras vezes conosco, por algum motivo caiu a conexão, mas temos também o Marcos aqui, né, Marcos? Tudo bem, querido? Abra o seu microfone, por favor. Marcos. Alô? Oi, Marcos, bom dia. Quero agradecer a sua participação conosco aqui, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. É uma grande satisfação termos a sua presença no nosso meio. Que Deus abençoe, senhor. O Nelson também esteve conosco aqui nessa manhã. Quero agradecer a presença dele. Acho que ele já saiu da live aqui, pelo menos não estou vendo mais. O Celso. O Samuel está aqui, que é presidente da Federação Rio Norte. Samuel, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela participação de sempre aí, Samuel. Obrigado aí. Tem sido uma bênção participar com vocês. Tenho aprendido muito com vocês aí nesses dias de pandemia. Programações aos sábados, às 10 horas. Excelente. Muito edificante. Obrigado aí. Vou perguntar ao Marcos. O Marcos quer trazer uma palavra, Marcos? A gente não está conseguindo te ouvir. Se você quiser falar alguma coisa, dá uma levantadinha no dedo aí. Está travando. Oi, tá me ouvindo agora? Agora foi. É um prazer estar. Não, travou. Está travando Só ouvimos o prazer. Tem que desmutar o microfone, Jorge. Não, está congelando. É a conexão. Voltou? Voltou. Então, quando poder participar com os... Não, é a conexão. É a conexão, Marcos. A gente não está conseguindo. De repente, se você fechar o vídeo, você consegue falar. Na verdade, a gente não está ouvindo, Marcos. Alguém está ouvindo? Eu não estou ouvindo. Não, está ouvindo não. Não está ouvindo. Então, a gente vê que você está falando, mas a gente não consegue ouvir, Marcos. Mas é um prazer ter você aqui, querido. Que bom mesmo.
Prazer estar aqui com os irmãos também. Ouvimos. Ouviram agora? Agora Pode falar, Marcos. É porque agora justamente tem alguém querendo falar comigo. Eu estou falando com a pessoa que não dá para falar agora. Tem alguém tentando falar com você. Está ligando toda hora. Mas é um prazer estar com os irmãos. Quero parabenizar os irmãos pela iniciativa, principalmente de estar prestigiando, né, nosso querido reverendo Isaías, que é uma bênção na nossa vida. E eu fiquei muito feliz de estar participando com os irmãos. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada irmão da nossa PH Rio, o pessoal do Rio de Janeiro, que é o pessoal que a gente gosta muito. E sempre que tiver uma oportunidade, a gente está presente, né, participando com os irmãos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Parabéns pela iniciativa. Vou procurar estar com os irmãos também nas propagandas que foram feitas. Se Deus quiser, vou estar participando também. Mas é um prazer estar com os irmãos nesta manhã. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, querido. Amém. Meus irmãos, eu vou pedir ao reverendo Rinaldo que nos abençoe em nome de Jesus. Meu irmão, se o irmão quiser trazer uma palavra, se eu não me engano, foi o senhor que propôs esse intercâmbio. Correto, meu irmão? Foi sim. Bom dia, irmãos. É um prazer poder estar participando com os irmãos. Sou o secretário sinodal dos adolescentes do nosso sínodo, né, do Rio de Janeiro. Já estou indo para o nosso terceiro mandato. E a gente faz muito isso, né? Eu fui secretário sinodal também de mocidade durante pouco tempo, e a gente trabalhava muito com esse negócio de intercâmbio e tal. Aí a gente começou, por que a gente não faz intercâmbio, né? Para a gente conhecer mais os irmãos, não só com a Federação Rio Norte, com outros sínodos, outros presbitérios. E o pessoal, assim, achou interessante, né, a palavra, e graças a Deus, foi muito bom. Eu tenho certeza que vai ser muito bom esse nosso primeiro encontro. E estamos aqui para somar, né? Graças a Deus, eu fui forjado, né? Eu posso dizer que a minha base de conhecimento foi forjado no trabalho de sociedade interna. Bem antes mesmo de pensar em ir para o seminário, eu sempre trabalhei, fui presidente de mocidade, fui presidente de federação, fui presidente de confederação, fui secretário da Nacional. Então, eu sempre gostei de trabalhar com trabalho de sociedade, né? Desde a UCP até... Já fui secretário presbiterial de todas as sociedades, UCP, UPA, MP, SAP, PH. Hoje eu estou trabalhando com os adolescentes. Então, eu entendo, até pela organização da nossa igreja, que a igreja presbiteriana ela não existe sem o trabalho da sociedade. Não tem como a igreja presbiteriana não trabalhar com a sociedade. Está dentro de nós, é a nossa estrutura. E eu, antes de ser pastor, eu sempre apoiei, eu sempre apoio, eu solicito os pastores do meu conselho, do nosso sino, para estar apoiando o trabalho. É importante, né? Eu sei disso, eu sou fruto desse trabalho. E a gente vê, né, ao longo dos anos, como o trabalho, como as igrejas têm crescido através do trabalho da sociedade interna. Então, eu agradeço assim, de coração, né, os pastores, presbíteros, os irmãos que são liderança, que têm apoiado não só o trabalho da UPH, mas o trabalho da SAP, o trabalho das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Isso é muito bom. E os adolescentes, nós tivemos um trabalho dos adolescentes da Sinodal que falava sobre racismo cristão na igreja. E na hora de fazer a apresentação, os irmãos não têm ideia da alegria dos adolescentes de ver pastores e presbíteros. Tem um pastor com a gente, batia pau, sabe? Eles ficam alegres, eles gostam mesmo. Porque, coitado, o adolescente não é criança para andar sozinho, e como adolescente não pode andar sozinho, né? Não tem liberdade que os jovens e as irmãs têm. Então, quando ele tem a oportunidade de ter um trabalho com a presença de pastores, irmãos, eu me alegro, sabe? Eles ficam muito alegres, né? Ele fala, chama todo de tio, o tio fulano está lá, o tio fulano está lá. Rapaz, então eu quero agradecer de coração os irmãos que têm apoiado o trabalho da sociedade interna, o trabalho de todas elas, de uma maneira assim, especial, o trabalho das nossas UPHs. Eu, como pastor, eu incentivo, né, a nossa sinodal, né, eu, com todo, né, sem assim, como é que eu posso dizer, sem querer buscar assim, nenhuma vaidade pessoal, mas quando nós chegamos na Ilha do Governador, não tinha o trabalho de UPA, não tinha o trabalho de adolescente, não tinha o trabalho de UPH. Nós trabalhamos, batemos na tecla, fomos ali, insistimos, brigamos, compramos, e hoje, pela graça de Deus, nós temos a nossa UPA estruturada, nós temos a nossa mocidade estruturada, nós temos a nossa UPH estruturada.
Então, é porque quem já viveu isso entende, né? Nós que vivemos o trabalho de sociedade sabemos da importância. E hoje, Deus me deu a graça, o chamado de ser pastor, e não poderia ser diferente esse apoio ao trabalho da sociedade. Então, fico agradecido aos irmãos, assim, por estar nos acolhendo, nos dar, assim, também a oportunidade de poder participar com os irmãos. E pode ter certeza que a gente vai estar sempre acompanhando com os irmãos e sempre ali disposto a ajudar, né, o trabalho da igreja, do Senhor, no crescimento, com oração, palavra e participação. Né? Eu gosto de participar, eu não sou daquele pastor, Reverendo Isaías também, assim, graças a Deus, eu tenho visto ele sempre participando, porque tem pastores que só participam se ele for para pregar, isso é fato, né? Se você chamar ele para dar palestra, ele vai, mas chamar para participar, não. Então, eu quero estar participando com os irmãos, quero estar ali participando com os irmãos, quietinho, me aprendendo, né? É tão bom a gente ouvir, eu amo pregar, eu sou um bom pregador, que nem o Reverendo Isaías, que nem alguns irmãos, mas eu amo pregar, faço com prazer, mas gosto de ouvir, gosto muito de ouvir, né? E eu fico assim, alegre em ter a oportunidade de ouvir o Reverendo Isaías falando, as observações que os irmãos fizeram. Eu falei, rapaz, olha, pode convidar para trazer a palestra dos irmãos aí que deram as opiniões, que tá dentro. Tá bem? Deus abençoe a todos. Obrigado mesmo. Vamos, então, impetrar a bênção apostólica, né? Obrigado, Deus, por essa oportunidade de, nesta manhã, estarmos na tua presença. Guarda-nos diante da tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse de maneira plena sobre a nossa federação. Federação de homens do presbitério do Rio de Janeiro, do presbitério Rio Norte, do presbitério da Ilha do Governador, do Sino do Rio de Janeiro. Que a tua graça repouse sobre cada UPH, cada sociedade interna, cada liderança, que possamos continuar crescendo, unidos para a glória do teu santo nome. Com a tua graça também repouse sobre nossas famílias, nos dando a liberdade, nos dando a proteção, livrando do mal, livrando do perigo, livrando dessa pandemia que tem assolado a sociedade. Que a tua graça repouse sobre todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não poderia também deixar de registrar a presença das nossas irmãs que sempre estão conosco, né? Tivemos a presença da Gisele, a Glaucia, eu vi aqui também, a Heloísa, se eu não me engano, e se tiver mais algumas irmãs que apareceram aqui, que eu não gravei, mas elas sempre estão conosco. Meus irmãos... Maurício, fala... Oi, Carmen. Apareceu um irmão aí, eu conheço todo mundo que apareceu aí, graças a Deus. Não sei se eles me conhecem, mas eu conheço todos eles, pelo menos de nome ou de algum contato, uma ou duas vezes. Mas apareceu um irmão aí, José Bahia. Eu nunca vi esse irmão. Eu não sei se ele está no ar ainda, mas eu queria mandar um abraço para ele. Queria também conhecê-lo. Ele pode ser um membro de algum PH, com certeza, mas me parece que não está mais no ar. Já estive olhando, já saiu. Me parece que ele estava num carro. José Bahia. José Bahia é diácono da Igreja de Botafogo, que agora se mudou daqui do Rio para Minas e agora vai fazer parte da Igreja Presbiteriana lá de Minas. Que bom. Eliane, recebe ele, por favor. É um baiano que estava no Rio, agora está em Minas. É o baiano mineiro. O sobrenome me pareceu ali, José Bahia, eu não conhecia ele. E ele já participou de várias atividades aqui, Carlinhos. Não é a primeira, não. Ele já participou de várias aqui, graças a Deus. Eu só observei ele, por isso eu fiz esse comentário. E peço o nosso querido irmão Jasson também está conosco. Deus abençoe você, meu querido irmão. Guaraci, obrigado pela presença. Edson, o Alcides sempre com a gente aqui, presbítero Alcides, Marcos Brigadão, Samuel. Está liberado aí, pessoal, se os irmãos quiserem trocar aí. Ô Samuel, isso aí é um abuso e vocês não vão ganhar mais ninguém porque vocês agora estão sem Jesus. Não, rapaz. Vocês agora não ganham mais ninguém, estão sem Jesus, estão perdidos. Só jogamos os 10% como os campeões, imagina quando pisar no acelerador. Eu tenho que reconhecer, eu sou tricolor, eu tenho que reconhecer. Ô, Carlos, quando você falou conhecer todo mundo é porque você está bem rodado, né?
Você roda muito. Obrigado, né? meu irmão. É verdade, é verdade. A gente faz o possível. Eu fiquei todo bobo quando o reverendo falou assim: os santos aparecem de barba e sempre é um velhinho de barba. Eu fiquei todo animado. Muito bom. Um abraço, gente. Bom final de semana. Um abraço. Irmão, Deus abençoe. Um abraço aí, Edson. Muito bom aí a tua presença, Até terça-feira. Terça e quarta-feira. Reverendo Rinaldo, prazer em vê-lo, hein? Valeu, querido. Tamo junto, hein? Eu agradeço a Deus, junto. porque nós sempre temos pastores conosco aqui. Todos os sábados tem pastores nos ajudando nesse trabalho, tem sido uma bênção. Obrigado, Amém. meus irmãos. Até quarta, irmão. Até quarta. Jorge, um grande abraço, Jorge. Deus te abençoe. Até quarta, Celso. Um abraço, Edson. Tchau, tchau, Celso. Desmuta aí, Edson. Um abraço, Edson. Fica com Deus. Fica com Deus Deus, abençoe, Edson. Um abraço da família aí, Edson. Um abraço, Samuel. Tchau, Abraço, tchau. Samuel. Deus abençoe. Um abraço aí, Valeu. Maurício, Carlinhos, Marcos, Direto Isaías, Tudo de bom. Reinaldo. Tudo de bom, gente. Tchau.